todos. Nós vimos que o inverno já chegou. Estamos aqui esta manhã para louvar ao Senhor. Nós damos graças a Deus por este tempo que temos tido e talvez no próximo domingo nós já vamos estar na igreja. Ainda vamos estar a mostrar no live stream, mas nós damos graças a Deus porque Deus tem sido connosco e Deus é bom. Vamos louvar ao Senhor. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Glória a ti, Senhor. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus.
Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, cobre-me. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és teu. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Oh, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, descansarei, pois sei que és Deus. Oh, descansarei.
Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Como é bom estar de volta, transmitindo aos nossos irmãos nosso carinho, nossa alegria e também poder compartilhar com os irmãos uma palavra, uma porção da palavra do Senhor, palavra essa que é viva, eficaz e digna de toda aceitação. Estamos por aqui em Moçambique, é o nosso terceiro mês de estado de emergência, vamos avançando com a graça do Senhor, juntos orando, agradecendo a Deus, vencendo um dia de cada vez, confiado nas promessas do Senhor e crendo que certamente o Senhor nos dará grande vitória. Meus amados irmãos, no dia de hoje, quero compartilhar um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos 24, 25 e número 26. É uma história muito bonita, pequena, com muitas lições para os nossos dias a dias. E nesses dias que estamos vivendo, podemos tirar algumas lições para vencermos os desafios presentes, os que vêm pela frente, e superarmos debaixo da graça do Senhor. Porque o Senhor está conosco e a palavra do Senhor é a base, é o sustento que nos dirige, nos guia ao alcance da vitória. Diz assim o texto sagrado: quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Depois, Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os filhos ou os estrangeiros? Respondeu Simão: os estrangeiros. Jesus disse: certo. Isso quer dizer que os cidadãos, os filhos, não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender ou escandalizar essa gente. Por isso vai até o lago, joga o anzol e puxa o primeiro peixe. Que você conseguir pescá-lo, ou fisgá-lo, na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá, pega a moeda e com ela paga o meu e o teu imposto. Que lição maravilhosa. Não sabemos o desfechar, o desenrolar dessa história, porque nenhum outro evangelho, nem propriamente o evangelho de Mateus, dá continuidade ou sequência a esse acontecimento. Mas uma coisa é certa, se está nos escritos sagrados, na palavra de Deus, houve um milagre grandioso aqui. E o que mais me chama a atenção: quantos peixes haviam naquele lago? Quantas moedas antes já teriam caído naquelas águas? Mas naquele dia, naquele milagre, foi algo peculiar, especial de Jesus, Pedro e aqueles cobradores. Quando Pedro foi interrogado se o mestre dele, o rabino, dele não pagava impostos, Pedro prontamente respondeu: sim. Eu imagino a cara de Pedro. Eu disse que Jesus pagava os impostos, mas nós não temos agora o dinheiro. Judas, que carregava as bolsas com dinheiro, poderia não estar presente. E agora o que faremos? Pedro vai para a casa onde estava Jesus, chegando lá antes que ele dissesse alguma coisa. Jesus, que é onisciente, conhecedor de todas as coisas, ele antecipa Pedro e disse: o que tu pensas sobre os impostos e taxas, Pedro? Quem é que deve pagar? Aqui não cabe a nós, apesar do mundo injusto, apesar das situações políticas no mundo, agora nos esquivar das nossas obrigações, direitos e deveres. Mas Jesus diz a Pedro: Pedro, é o seguinte, você assumiu o compromisso de que pagávamos os impostos e nós cumprimos os nossos deveres. Então estou agora como um bom pescador, tenha experiência, vá ao lago, lance o anzol às águas, primeiro peixe que apanhar, abre-lhe a boca, tire-lhe a moeda e pague o nosso imposto. Meus amados irmãos,
a soberania divina, a graça de Deus, o poder de Deus não exclui o esforço humano, não exclui a ação do indivíduo. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos pegar o anzol, a cana, a vara, precisamos lançar o anzol às águas, precisamos pescar o peixe. O milagre está lá, mas nós precisamos ir buscá-lo, agarrá-lo, precisamos lutar por ele, esforçar-nos por ele. Jesus, assim como já sabia a encrenca, a dificuldade, o desafio que Pedro tinha entrado, da mesma sorte, Deus conhece o nosso momento. Ele sabe o que tu estás passando, a tua família, os teus filhos, o teu negócio, o teu trabalho, as dificuldades geradas diante deste momento, as crises, as contas a pagar. O Senhor já conhece todas elas. Mas isto não nos dá o direito de cruzarmos os braços, sentarmos, relaxarmos e esperar que tudo... Não, temos que ter a nossa ação, o nosso mover, a nossa atitude. E nesta situação, Jesus manda Pedro ir pescar. Então, meus amados irmãos, temos que ter criatividade, esforço, cooperação. Para o crescimento e progresso do reino de Deus, temos que ter a nossa parte. Temos que estar envolvido, temos que ter a nossa participação. A obra de Deus, o reino de Deus, todas as demais coisas também dependem da nossa ação, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento. Essas obrigações não é só individuais, é coletivas também. Mas também não é só coletivas, são individuais também. Se cada um de nós cumprimos o nosso trabalho, o nosso papel, nossa missão, o reino de Deus progride, a obra de Deus cresce e as coisas são completadas. Mas, pastor, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Como eu farei? A moeda já está na boca do peixe. Precisamos ir pescá-lo. Precisamos encontrar meios. Precisamos seguir a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Cumprir os seus mandamentos, pregar o evangelho, orar pelas pessoas doentes, visitar os que precisam, falar da palavra de Deus. Se nós assim cumprirmos, o peixe dará a moeda. E interessante que quantos peixes havia ali? Quantas moedas já não teriam caído ali? Mas justamente a que eles precisavam, um instante, que valia 4 dracmas, 4 diárias de trabalho daquele tempo. Ele foi lá, apanhou, e Jesus deu a ordem clara: paga para mim e paga para ti. Então tem muitas pessoas que precisam também do nosso esforço. Existem outras pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso cuidado, precisam da nossa cobertura, das nossas orações, das nossas ministrações. Existem muitas outras pessoas que precisam que nós compartilhemos com ele. A bênção de Deus não é só para ser retida, mantida, guardada, e sim para ser compartilhada, ser dividida, ser entregue a outros. Nós temos que ter a solidariedade, a bondade, temos que compartilhar. Lembre-se, se você apanhar um pão e guardá-lo por muito tempo, não conservá-lo de maneira apropriada, esse pão não ficará mais bom, irá perdê-lo, irá ter problema. Mas se você compartilhar, irá saciar a fome de alguém, irá ajudar outra pessoa. Então a ordem de Jesus era: pague por mim e pague por ti. Cumpra a nossa obrigação. Então temos pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso abraço, precisam da nossa mensagem, precisam também da nossa cooperação, precisamos abençoá-los. E nesse momento, concluindo a parte que eu estou falando, vamos ser o Pedro, que mesmo que tinha experiência naquela profissão, que Pedro era pescador, ele jamais teria apanhado antes ou depois outro peixe igual aquele. Mas ele obedeceu à ordem de Jesus. Não é porque sabemos fazer algo que um milagre não pode acontecer naquilo. Não é porque eu já tentei uma vez que a segunda não poderá dar certo. Não é que eu nunca tentei e que eu não possa tentar outra vez. Então é isso. Vamos seguir firmes, juntos. Nesta oportunidade também é o momento de nós darmos, contribuirmos. Temos as nossas obrigações eclesiásticas com as coletas, com os dízimos, com as ofertas, com as missões, com a obra social, com os necessitados, com os mais carentes. É um tempo de solidariedade. Não deixe o teu pão apodrecer, não deixe o teu pão ser lançado fora. Não, lance sobre uma vida, abençoe, contribua, dê. É um tempo abençoado, porque
Porque nesse tempo é o tempo que a bênção da multiplicação chega. Não te preocupe, fique firme no Senhor, siga os mandamentos, a palavra do Senhor, porque o teu peixe já está esperando por você, vai pescá-lo, a moeda, o valor, o que tu precisas para cumprir as tuas obrigações já está na boca do peixe e o Senhor te abençoará em todas as coisas. Deus em Cristo abençoe grande e poderosamente todos aqueles que contribuem, aqueles que ofertam, que dizimam, que a bênção do Senhor continue sobre as vossas vidas. E você que não tem possibilidade, que o Senhor alcance o teu coração, vai estar passando aí na vinheta, em algum lugar do quadro, da direita ou na esquerda, a conta da igreja, os dados bancários, para você que pode, queira, você que nesse momento está ouvindo essa palavra, quer lançar também, seja um peixe. Tu pode ser um peixe que tem a moeda na boca. Tem muitas pessoas morrendo com a moeda na boca. Aquele peixe iria morrer e não seria bênção na vida de Jesus nem na vida de Pedro se ele não fosse encontrado. Tem muitos morrendo com a moeda, sufocado. Está lá o valor, está lá a bênção, mas não tem coragem de ser canal de bênção para outro. Então, permita ser uma bênção nas mãos de Pedro, na mão de Jesus, para que a tua moeda que está te sufocando, para que as tuas bênçãos que está sufocando a tua vida, possa beneficiar outros. Então contribua, oferte com alegria e o Senhor seja com todos nós. Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Ora, muito bom dia, estimados irmãos, estimados ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para apresentar a palavra de Deus. E eu peço a vossa atenção, porque é uma palavra que vai ajudar-vos muito em todos os aspectos da vossa vida. Vamos abrir com uma palavra de oração. Senhor amado, agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra. Nós, Senhor, abrimos os nossos corações e as nossas mentes, para que Tu fales conosco, para que Tu ministres para nós, Senhor. Para que Tu fales, Senhor, às nossas vidas e possamos aprender algo, Senhor, de proveitoso para nós, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, que fazes o mesmo, Senhor, para os ouvintes, para os irmãos, para as irmãs, Senhor, para que recebam a palavra da vida, recebam a palavra que Tu tens para nós esta manhã e que nós possamos ser edificados. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estimados irmãos, mais uma vez cá estamos para apresentar a palavra do Senhor. Eu e a minha mulher, nós vos cumprimentamos no nome de Jesus e que estejam bem e estamos prontos para no próximo domingo, no dia 21, estarmos no templo, estarmos na igreja. Se você quer ir ou pode estar lá, por favor, comunique conosco. Os nossos números vão aparecer aí embaixo para você contactar, porque nós precisamos de saber quantas pessoas vão estar lá. Não apareçam mais de 50 e nós possamos ter que dizer às pessoas, olha, tens que ir embora. Não, nós queremos fazer as coisas como deve ser, por isso pedimos a vossa colaboração. Amém. Muito obrigado. Ok, vamos então para a palavra de hoje. E a palavra de hoje encontra-se no Velho Testamento, no livro dos Juízes, capítulo 14. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Eu vou ler para vocês, você pode me acompanhar. E diz assim: E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Eu vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, dos inimigos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Tomai-ma,
porque isto agrada aos meus olhos. Eu não me interessa das consequências, eu só me interesso porque agrada aos meus olhos. Ora bem, eu quero falar para vocês hoje sobre este tema. A vitória sobre as tentações. Também incluindo 3 atitudes que nós temos que tomar contra as táticas do diabo. E eu começo exatamente com esta palavra sobre Sansão. A vida de Sansão é um grande exemplo para todos nós. E por que eu digo isto? Porque Sansão era um nazireu de Deus. Se você sabe o que quer dizer nazireu de Deus, você então para isso não é surpresa para si. Ele era um nazireu de Deus, consagrado pelos seus pais a Deus. Ele foi chamado pelo Senhor para ser separado para Deus, para ser propriedade de Deus. Ele foi dedicado a Deus desde o ventre de sua mãe. Já desde ali ele foi dedicado toda a sua vida ao Senhor. Acontece que sua mãe era estéril. A mãe de Sansão era estéril. E apareceu-lhe um anjo e disse: olha, tu és estéril, mas achaste graça aos olhos de Deus, e tu vais ficar grávida e vais dar à luz um filho. E ela ficou muito espantada e ele disse: olha, ele vai ser nazireu de Deus, quer dizer, nunca vai passar navalha na sua cabeça, nunca vai cortar o cabelo. E deu depois as instruções daquilo que ele devia e não podia comer e beber, e etc, 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 etc. O pai de Sansão chamava-se Manoá, e quando esta mulher foi dizer ao seu marido, ele diz: ei, olha, isto é uma situação grave na nossa vida. E ele orou a Deus e para que o mesmo anjo viesse e lhe dissesse o que é que eles deviam fazer para criar um menino naqueles preceitos que Deus tinha falado à mulher e depois ao pai. Agora, por causa disto, ele cresceu, Sansão cresceu. E o Espírito de Deus começou a operar nele. Começou-se a manifestar nele. E ele diz ali que o Espírito o impelia para os campos dos filisteus, só para ele lutar contra os filisteus e para derrotar os filisteus. O Senhor Deus deu-lhe uma força sobrenatural, como nunca houve em todo o mundo. Ele, uma ocasião, ele foi para essa mulher e ficou lá durante a noite. E eles souberam lá na cidade que iriam matá-lo. E eles cercaram ali aquele lugar, fecharam os portões da cidade e ficaram à espera dele naquela porta que estava aberta. Mas ele levantou-se à meia-noite, diz a palavra do Senhor, e pegou naquele portão, ele arrancou da parede, arrancou com as suas trancas e ferraduras e fechaduras, e pôs aos seus ombros e carregou este portão até ao monte alto, até o alto monte. O Senhor deu a Sansão um espírito destemido, um espírito que não tinha medo de nada, nem de ninguém. Diz ali que uma ocasião 1000 homens vieram combater contra ele, mas ele pegou numa queixada de jumento, uma queixada de um burro, e com aquilo matou 1000 homens. 1000 homens! Quando o Espírito Santo é contigo, não tens que temer nada. Quando o Espírito de Deus é contigo, tu és vitorioso. E isto aconteceu com ele. Mas certa altura, conforme nós lemos ali no nosso texto, ele disse ao seu pai: pai, eu fui lá à terra dos filisteus e eu vi lá uma mulher e eu gostei dela. E eu quero ela que tu vais lá e a tomes por mulher para mim. E o pai e a mãe ficaram muito tristes, ficaram afligidos e disseram: porventura não há
mulher aqui entre os teus irmãos, entre a nação de Israel, que tu tenhas de ir à casa do inimigo, tenhas de ir ao inimigo buscar uma mulher para ti. Mas Sansão ficou zangado. Ele diz, é esta que eu quero, porque ela agradou aos meus olhos. Ela agradou aos meus olhos. Veja, nós temos que aprender uma coisa. Quando nós rejeitamos o conselho de Deus, como fez Sansão, imediatamente o inimigo vem para pôr uma coisa boa aos nossos olhos. Então saibam isto e fiquem apercebidos que nem tudo que agrada aos nossos olhos é bom. Nem tudo que agrada aos nossos olhos é de Deus. Nem tudo que agrada aos nossos olhos é o melhor para nós. Não é. A palavra de Deus diz claramente, lá em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais, não se amarrem com os infiéis, com aqueles que são contra, com aqueles que não pertencem ao rebanho de Deus. Portanto, um crente em Cristo Jesus, um filho de Deus, quando ele se prende a um jugo desigual, quer seja no seu lar, quer seja com os amigos, quer seja nos negócios, quer seja em contratos, ele pode aguardar consequências, pode aguardar problemas, porque eles vão vir de certeza absoluta, assim como aconteceu com Sansão. Vejam bem, a Sansão foi dada uma lei. Já o anjo disse à sua mãe o que é que ele devia e o que é que ele não podia fazer. Mas ele ignorou aquilo. Foi dada uma visão que era para andar nos conceitos de Deus. Foi-lhe dado um mandamento no qual ele devia obedecer. Mas ele não obedeceu a nada. Vejam bem, o cristão obedece a uma lei que nada tem a ver com este mundo. Deus deu uma lei aos seus próprios filhos que nada tem a ver com os homens, nada tem a ver com o inimigo. O cristão anda por normas do céu e não da terra. O cristão, ele quer agradar a Deus e não ao diabo. O cristão é a luz deste mundo e não as trevas deste mundo. E Deus cria isto de Sansão para ele ser diferente. Por isso nele estava o Espírito de Deus. Vejam bem, nós, os cristãos, nós devemos estar sempre alerta, sempre de vigia, porque o diabo quer penetrar. Se nós dermos uma abertura, ele quer entrar mesmo para ver se nos agarra em alguma coisa. Ele anda à procura desses fracassos dos cristãos. Ouçam bem, por favor. O diabo é o nosso adversário. Está escrito na palavra de Deus. Ele opõe-se a nós. Ele opõe-se a tudo o que é de Deus. Ou se adora. Ele é o nosso inimigo e sempre será. Diz lá a palavra do Senhor em 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz, sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Resisti firmes na fé. Sansão devia resistir às armadilhas de Satanás. Sansão devia resistir àquilo que não era de Deus, mas ele não resistiu. Assim Sansão, ele tinha um segredo na sua vida. E ele não tinha nada que abrir o seu coração para com o inimigo. Ele não tinha nada que contar ao inimigo aquilo que lhe foi dado por Deus. Da mesma maneira, nós os crentes, nós temos um segredo, nós temos alguma coisa que o diabo quer saber. Ele quer se intrometer para saber, ele quer descobrir. Ou ele quer descobrir e sabem, ele vai usar seja lá o que for.
seja lá o que for, Ele vai usar só para nós abrirmos o nosso coração, só para abrirmos a nossa boca. Não faças isso, não abras, não mostres segredo nenhum para Satanás, nem para aqueles que pertencem ao inimigo. Por causa disso, Sansão, por ele abrir o seu coração para com o inimigo, ele perdeu a visão de Deus. Ele perdeu aquela visão que Deus lhe estava dando para ele ser juiz, para ele ser vitorioso, para ele ser mais do que vencedor. Ele perdeu aquela visão de andar pelos conceitos de Deus, pela lei de Deus. E não só isso, ele perdeu a sua visão física. Ele perdeu a sua visão física, os seus olhos. E ainda por cima, ele foi amarrado com correntes. Ele foi preso pelo inimigo. Ouçam, meus irmãos, nós também já tivemos uma experiência com Cristo. Nós temos a vida de Cristo. E diz lá em Gálatas 2:20, diz lá, já o apóstolo Paulo, ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se deu a si mesmo por nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E diz lá também em Colossenses 3:4, quando Cristo se manifestar, Ele, Cristo, é a nossa vida. Vejam bem, a nossa vida é Cristo. O que é que nós vamos fazer? Vamos abrir o nosso segredo para o inimigo? Ou vamos só elevar ao nosso Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome? A nossa intimidade com Cristo, a nossa revelação, a nossa proteção, ou a sua alegria em nós. E lembre-se, a alegria do Senhor, a nossa força é Cristo em nós, a esperança da glória. E Satanás quer saber qual é a nossa força, qual é o nosso poder, para ele nos vir tramar, para ele nos vir criar situações. E qual é a tática que ele vai usar? Exatamente a mesma que ele usou para com Sansão. Ora ouçam, por favor. Eu vou dar 3 áreas em que Sansão devia ter cuidado. Ele, primeiro, o diabo quer entrar na nossa intimidade com Deus. Ele quer ver qual é a nossa intimidade. Ele quer descobrir qual é o nosso segredo. Ouçam uma coisa, já o apóstolo Paulo, quando falava lá aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4, ele diz, e por causa disto, por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que nós temos em Cristo, para nos porem em servidão. Vejam bem, o inimigo usa até os falsos irmãos para espiarem a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas o Paulo diz, nem por uma hora cedemos a eles. Nós devemos resistir. Sansão devia resistir e não ir por aquilo que agradou aos seus próprios olhos. Então a primeira coisa, não vamos abrir aquilo que é íntimo conosco para o inimigo. Não, absolutamente não. Segunda coisa, como Sansão, tu também foste escolhido. Tu foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tu foste separado como a propriedade de Deus. Diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz lá muito claramente, ou não sabeis que sois de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, vós sois o templo de Deus vivo. E o Espírito de Deus habita em vós, e o templo de Deus que sois vós é santo, porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vejam bem, nós fomos escolhidos, nós fomos selados, nós somos propriedade de Deus. Irmãos, quando você vai à loja e você compra um artigo, compra qualquer coisa, você comprou, aquele artigo é de quem? É dos outros ou é seu? Você até tem um documento comprovativo de como é seu. Agora vejam, a palavra diz que nós fomos comprados por bom preço. Nós pertencemos àquele que nos comprou. Nós somos propriedade daquele que nos comprou com o sangue precioso do seu Filho. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. Aleluia. Assim como Deus queria ser o dono de Sansão, o proprietário de Sansão, Ele colocou o seu espírito dentro de Sansão, mas ele não guardou, ele não reteve aquilo que lhe foi dado. Saibam de uma coisa, que o diabo quer roubar aquilo que Deus já te deu. O diabo quer roubar aquela intimidade, aquela bênção que Deus já colocou na tua vida. Não deixes, não deixes, não deixes, não deixes. A terceira coisa, o diabo usa um instrumento para alcançar os seus fins. Para Sansão, o instrumento foi Dalila. Nós sabemos por aquilo que, e você sabe muito bem. Ele não se apercebeu que Dalila pertencia aos seus inimigos. Ele não realizou, ainda que Dalila estivesse ali no meio dos filisteus, ele não entrou dentro dele que Dalila era parte dos inimigos. Vejam bem. E ele desobedeceu, Sansão desobedeceu ao conselho e ao aviso dos seus pais, que era um conselho de Deus. Ele não se apercebeu, ele não recebeu aquele conselho. E ele estava mais interessado em Dalila do que outra coisa qualquer. Mas sabem de uma coisa? Dalila, pertencendo ao inimigo, ela não estava interessada em Sansão. Ela não estava interessada em Sansão, mas ela estava interessada em receber aquele dinheiro que lhe prometeram. Foi-lhe dito pelos líderes religiosos que cada um lhe daria 1.100 peças de prata, ou moedas de prata, e eles eram mais que 12. Agora imagine, aquela mulher ia ficar rica só no momento. Então foi nesta agonia, foi neste desejo ilícito, que ela não quis saber nada de Sansão. Ela só queria saber do seu dinheiro que ia receber. Vejam, para outras pessoas, um instrumento de Satanás pode ser falsos irmãos, como Paulo disse. Para outros podem ser falsos amigos. Para outros, meus irmãos, pode ser a sua vida social. Podem ser vícios de toda a sorte. Pode ser mentira, pode ser calúnia. Ouçam uma coisa, eu lembro muito bem, aqui há anos atrás, eu estava dirigindo uma igreja e havia ali um irmão que aceitou Jesus e estava em fogo para o Senhor. E ele disse: eu vou testemunhar para o meu amigo daquilo que o Senhor fez, da salvação que o Senhor fez. E ele foi falar com o amigo. E quando chegou para falar com o seu amigo, ele começou a falar naquele entusiasmo a respeito da salvação. Mas o amigo disse: espera aí. Tu estás-me a falar disso, mas sabes de uma coisa? Eu vi o teu pastor bêbado lá na rua. E ele disse: não sei. Ouçam. O diabo usou aquela estratégia de calúnia, porque eu não ando bêbado na rua, nunca andei bêbado na rua. Aquilo foi só uma estratégia do inimigo para o desviar. E sabe de uma coisa? Aquilo que ele ia fazer, não fez mais. Nunca mais fez. E aquele amigo dele nunca foi salvo.
Então nós temos que estar alerta que o diabo usa qualquer coisa, até aqueles que estão chegados a nós, como instrumentos para nos desviar da visão do Senhor, para nos desviar daquilo que nós temos que fazer. Vejam bem, a palavra do Senhor mesmo diz lá, muito claramente, em Efésios 4:27, diz lá claramente, não deis lugar ao diabo. Ponto final. Seja de que forma for, seja venha lá de que lado vier, não deis lugar ao diabo. E o diabo usa, seja lá o que for, só para ver qual é o teu segredo, a tua intimidade com Deus, só para ele roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que está dentro de ti. Não vais, não aceites. Não deis lugar ao diabo. Nem deixes o diabo chegar a ti e tu abres a porta. Não faças exatamente como Sansão fez, que abriu o seu coração para o inimigo. Olhem, os filisteus disseram a Dalila, procura saber qual é o seu segredo. Procura saber qual é o seu segredo. Ouçam, o segredo de Sansão é que ele era nazireu de Deus. Quer dizer, desde que ele nasceu até aquela idade, nunca passou navalha na sua cabeça, nunca cortou o cabelo, em obediência àquilo que Deus mandou. Mas como Dalila era uma peste em cima dele, tu não me amas, tu não me queres nada, tu não me dizes nada, ele ficou numa agonia tão grande, diz lá a palavra do Senhor, e diz lá em Juízes 16:17, que ele ficou tão angustiado que ele abriu o seu coração para o inimigo, abriu o seu coração para Dalila e disse-lhe tudo. Olha, desde que eu nasci, nunca passou navalha na minha cabeça. Se me vierem a cortar o cabelo, a minha força vai-se embora e eu serei como qualquer homem. Ele não devia abrir a sua boca para o inimigo. E o que é que o inimigo fez? Ele nunca devia ter revelado aquilo que lhe foi dado por Deus, aquilo que era uma preciosidade na sua vida. Sansão era um homem forte, o mais forte da terra. Ele era o homem mais destemido. Mas no seu corpo apenas, porque no seu interior e no seu espírito ele era muito fraco. Ele era muito fraco. E nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos estar de aviso já. Cuidado que o inimigo pode usar, seja quem for, para penetrar dentro de ti, para te angustiar, para te molestar, para fazer com que tu percas a paciência e tu abras só e digas tudo. Todo o teu segredo. Não caias nisso. Não caias nisso. Por 2 vezes, Sansão descobriu o seu coração para com o inimigo. 2 vezes. Você pode ler lá em Juízes 14 e depois Juízes 16 e você vai ver lá que ele abriu o seu coração por 2 vezes e ele falou para o seu inimigo e o seu inimigo voltaram-se contra ele por causa disso. Nós, os crentes, eu e vocês, nós temos que aprender a fechar as portas em vez de abri-las. Nós temos que fechar as portas para o inimigo. Nós temos que aprender a guardar as coisas no nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. É dali que procedem as bênçãos. É dali que procede a palavra. Nós temos que guardar os nossos corações. Os filisteus, vejam bem, por causa daquela atitude, os filisteus foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. Quando? Quando ele estava a dormir. Vejam bem, ele estava a dormir.
quando devia estar acordado. E o inimigo foi lá e cortou-lhe o cabelo. E quando ele pensava que ainda era forte, ele já não tinha força nenhuma. E o que é que eles fizeram? Prenderam Sansão. Arrancaram-lhe os olhos. Em vez de ele dominar, agora ele era dominado pelos seus inimigos. Riram-se dele, escarneceram dele, bateram nele. Escarneceram dele de uma tal maneira, do homem que era santo, separado, em quem o Espírito de Deus se movia. Agora ele é servo e escravo do inimigo. É escravo do inimigo. O diabo quer fazer isto a ti e a mim. Não abras a porta para o inimigo. Não abras o teu coração para o inimigo. Se tens alguma coisa a falar, fala com o Abba Pai. Fala com o Pai. Abre-te para com o Pai. O Pai diz que não tem os ouvidos fechados, nem a sua mão está encolhida. Não faças como Sansão fez. Vejam bem que ele passou a ser servo dos seus inimigos. A queda de Sansão desonrou a Deus. Desonrou o Deus dos céus e glorificou o Deus dos filisteus. Porque eles agora disseram, o nosso inimigo foi derrotado, está vencido, e ele agora nos serve a nós. Aquele que foi escolhido por Deus agora está a servir ao inimigo. E eles o prenderam e puseram ali a andar à volta do moinho, como um burro, como um animal, ali para moer. E então Sansão passou a fazer aquilo durante dias, semanas, meses e até anos. E até anos. Vejam bem, eu quero mostrar para vocês 3 atitudes que nós devemos tomar contra as táticas do diabo quando ele quer fazer conosco aquilo que ele fez com Sansão. Eu quero mostrar para vocês isto. E eu quero que vocês abram os olhos, os seus corações, os seus espíritos para aprenderem alguma coisa. A primeira atitude é esta: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não abras a porta por onde o diabo possa entrar. Não abras. Se tu abrires um bocadinho, ele vai te forçar. Não abras. Como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos seguir o conselho de Deus que está na sua palavra. E a sua palavra nos diz claramente, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13 até 17, diz-nos lá: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ficai, pois, firmes. Cingi os vossos lombos com a verdade. Vesti a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando sempre em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, e isto por todos os santos. A primeira coisa, vejam bem, nós devemos vestir toda a armadura de Deus para estarmos protegidos. E, meus irmãos, vestir a armadura de Deus não é quando tu vais dormir. É dia e noite. Dia e noite. Amém? Ouça o que é que nós devemos fazer. Outra coisa que nós devemos fazer ainda neste sentido de proteção. Guardar o teu coração. Proteger o teu coração. Diz lá a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Olha só, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus, põe a palavra de Deus, enche o teu coração com a palavra de Deus para não pecares, para não caíres, para não transgredires à semelhança de Sansão. Outra escritura que está lá em Efésios 4, 27, diz lá bem claro: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao inimigo. Como Sansão deu e o que foi? Caiu. Sofreu. Arrancaram-lhe os olhos. Vejam bem. Outra coisa que diz a palavra do Senhor lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz lá: sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Resisti. Sansão devia ter resistido firme naquilo que ele tinha dentro dele, o Espírito de Deus. Nós devemos resistir firmes na fé. Glória ao nome do Senhor. Outra coisa, diz ali a palavra do Senhor em 1 João 5, 18. Aquele que é nascido de Deus não peca. Não é inclinado a pecar. Aquele que é nascido da água e do Espírito não tem a tendência de pecar, não tem prazer em pecar. Ele guarda-se a si mesmo, ele está protegido e ele não quer pecar. Outra coisa ainda, e eu termino aqui neste assunto de guardar e proteger o teu coração. Diz lá a palavra do Senhor em Apocalipse 3, 11. O Senhor diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ouçam, Sansão devia guardar aquilo que ele tinha. Ele devia guardar aquilo que lhe foi dado por Deus. Tu deves guardar aquilo que te foi dado por Deus. Tu deves proteger aquilo que Deus te deu com todo o teu coração, para que ninguém tome a tua coroa, como os inimigos fizeram a Sansão. Segundo aspecto aqui. Primeiro é guardar o teu coração, proteger o teu coração. O segundo é afasta-te. Afasta-te de todo o instrumento de Satanás. Afasta-te de todo o instrumento do diabo. E eu leio aqui na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, aliás, em 2 Tessalonicenses, diz-me aqui o seguinte. Vejam bem, 2 Tessalonicenses 3, 1 até 5, diz-me assim a palavra do Senhor. Vejam bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Agora aqui diz assim: destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Aleluia. Destes, afasta-te. E eu já disse que o diabo pode usar até aqueles que estão perto de nós. E agora aqui o Paulo dá aqui uma lista daqueles, e ele diz assim: destes, afasta-te, que são inimigos. São inimigos. Ouçam, meus irmãos. Está escrito lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz lá que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Deixemos todo o embaraço, isto é, todo o peso que nos atrapalha, que nos puxa para baixo, que nos puxa para trás. Deixemos isso. E todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ouve! Deixa aquilo que te puxa para trás, deixa aquilo que te amarra, deixa aquilo que te prende, deixa aquilo que é do inimigo e agarra-te às coisas de Deus. Aleluia! Outra coisa, o apóstolo João diz lá em 2 João 8:11, que nós devemos ficar firmes na doutrina de Cristo. E quem não trouxer esta doutrina, não recebais em vossas casas, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Não tenhas parte nas obras do inimigo. Guarda-te, afasta-te daquilo que te prende, daquilo que te amarra, daquilo que te puxa para baixo, daquilo que te faz miserável, daquilo que te faz sofrer. Afasta-te, afasta-te. E a terceira coisa é esta: vigiar e orar. A primeira é guarda o teu coração, protege-te. A segunda é afasta-te de tudo aquilo que o inimigo usa contra ti, como instrumento para te agarrar, para te prender, para te amarrar. E a terceira é esta: vigia e ora. Tu lembras-te daquela passagem das 10 virgens, que diz que tardando o esposo, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite o vigia falou, clamou. Ouçam, se não fosse aquele vigia, aquelas virgens nem davam para o noivo chegar. Não durmas! Porque Sansão dormiu e foi quando ele dormia que lhe cortaram o cabelo. Não durmas, que o inimigo vai aproveitar essa situação para causar dano na tua vida. Houve uma coisa, a palavra do Senhor nos diz lá, para nós vigiarmos e orarmos, para que a vinda do Senhor está próxima, porque a vinda do Senhor está prestes, para que quando Ele vier não nos ache dormindo. Vejam bem, o próprio Jesus disse lá também, em Marcos 14:38, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Se o Sansão só estivesse vigiando, se o Sansão só buscasse a Deus, ele não caía. E o Senhor está dizendo: vigia e ora, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que tu vais propor isto? Vigiando e orando, buscando sempre a Deus. Aleluia! Aleluia! Ouçam, meus irmãos, o inimigo está à espera que tu durmas para fazer alguma coisa. Tu lembras-te naquela passagem em que a palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear e o Senhor semeou boa semente no seu terreno. Mas dormindo os homens, diz lá em São Mateus 13, 24 e 25, diz: dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. O inimigo esperou que os homens dormissem para semear joio no meio do trigo. Ouça uma coisa, não durmas. Não durmas quando tens que estar acordado. Vigia e ora, porque Jesus deu uma parábola dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E em 1 Tessalonicenses 5,17 diz lá que nós devemos orar sem cessar. Para quê? Só para dizer que oramos? Não, é para a nossa proteção, é para nós estarmos protegidos e guardados contra os ataques do inimigo. Sansão, vejam bem, depois de ele ter sofrido muito na mão do inimigo, ele clamou a Deus outra vez. E ele diz lá em Juízes 16, 28, ele diz: Senhor Jeová, eu peço-te
lembra-te de mim, esforça-me agora, só mais esta vez. E eu creio, meus irmãos, que esta deve ser a tua oração, a minha oração. Senhor, lembra-te de mim, ajuda-me a ficar firme, ajuda-me a ser forte, ajuda-me a andar pelos teus mandamentos, pela tua palavra e pelas tuas promessas, pelo teu Espírito Santo. Sansão, vejam bem, ele arrependeu-se mais tarde de ter aberto o seu coração para o inimigo. Ele arrependeu-se porque ele agora estava a pagar, estava a sofrer aquelas consequências do seu pecado. E eu já te disse que se tu fizeres a mesma coisa, aguarda as consequências, porque vão vir. E o Sansão estava ali a sofrer estas consequências por causa dele desobedecer. Mas sabem, diz a palavra, que o cabelo dele começou a crescer. E o inimigo não notou que o seu cabelo estava a crescer. E quando o seu cabelo estava grande outra vez, ele clamou ao Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim e ajuda-me. Lembra-te de mim mais uma vez. E diz que o Senhor ouviu. E o Senhor respondeu e atendeu àquele pedido. E a palavra do Senhor nos diz claramente que ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Olha aí, eu quero concluir este estudo com um versículo. E eu quero concluir com isto, que está em 1 Coríntios 10, versículo 11. Ouve bem. Diz assim: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isto aconteceu, já está escrito para aviso meu, para aviso teu. Tudo isto que eu estou a falar é para aviso teu, para aviso meu, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, vamos estar acordados e não vamos abrir o nosso coração para o inimigo, mas vamos abrir o nosso coração para o Senhor. O que é que tu tens feito? Quando tens falado, o que é que tens feito? Fizeste como Sansão ou fizeste como o Senhor ordenou para fazermos? Eu quero orar por ti. Deixa-me orar por ti. Senhor Deus, eu oro por os meus irmãos, pelas minhas irmãs, que por causa da pressão do inimigo cederam, caíram, ficaram aflitos, Senhor, até deram de cara no chão. Eu oro por cada um deles, que assim como Sansão se arrependeu e eu voltou a orar a Ti, que eles se arrependam e voltem a Ti, Senhor, de coração, em nome de Jesus, para eles serem fortalecidos, para eles serem vitoriosos, para eles terem paz, para eles terem alegria, para eles andarem segundo os Teus conceitos, segundo a Tua palavra, segundo as Tuas promessas. Ó Deus amado, ajuda-nos a resistir ao inimigo pela fé, em nome de Jesus, Senhor, e que eles possam ser vitoriosos, Senhor, ouvindo a palavra, aplicando às suas vidas, para que, Senhor, Tu sejas glorificado nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tu me estás a ouvir, estimado ouvinte, e ainda não recebeste Jesus na tua vida, ainda não és um filho de Deus ou uma filha de Deus, ouve, o inimigo está a brincar contigo nas suas mãos. Mas Deus está-te a dar uma oportunidade hoje para tu aceitar Jesus na tua vida, para a tua vida mudar, para o inimigo ser vencido na tua vida, na tua família, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida. Por isso, se ainda não és crente, se ainda não és um filho de Deus, uma filha de Deus, e tu agora reconheces que o inimigo tem brincado contigo, tem feito contigo aquilo que tu não queres, mas ele tem brincado contigo, então faz esta oração comigo e aceita Jesus no teu coração. Repete comigo, ser sincero, porque se não for sincero não vale a pena. Ser sincero e honesto contigo e diz: Senhor Deus, eu me chego a Ti
pedindo-te perdão de todos os meus pecados. É verdade que o inimigo tem brincado comigo, com a minha vida, e eu não sabia o que fazer, mas eu agora ouvi para guardar os teus preceitos, para guardar a tua palavra. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Purifica-me, Senhor, de todo o pecado. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Salvador pessoal. E eu te dou graças, porque eu quero te servir com todo o meu coração. Te peço e agradeço tudo isto, em o nome de Jesus. Amém. Se tu fizeste esta oração, tu és meu irmão na fé. Tu és um filho de Deus ou uma filha de Deus, assim como eu sou também. Que Deus te abençoe. Pronto, meus irmãos e ouvintes, que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para sempre. E todos dizem amém. Amém e amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus vos abençoe ricamente.